sobre a rede do Daniel Vorcaro chegar aos bicheiros, aos milicianos. Olha só, isso também ontem, com esse acesso ao relatório sigiloso, a um dos relatórios sigilosos, né, com a quebra desse sigilo, a gente conseguiu entender um pouco mais do que a própria Compliance Zero, a operação da Polícia Federal, já tinha colocado, que era o envolvimento do Daniel Vorcaro lá no Rio de Janeiro com o jogo do bicho e também com os milicianos. Mas aqui no relatório de ontem tem detalhes. Detalha, por exemplo, um plano de 10 milhões de reais contra DJ nos Estados Unidos, o uso de chip colombiano e coordenação do sicário em Minas Gerais. Essa rede tinha bicheiros, milícia e apoio no exterior. A Giovana Sfalzin traz os detalhes para a gente dentro da coluna da Mirelle Pinheiro. Olha só, durante essas investigações acerca das fraudes envolvendo aí o Daniel Vorcaro, o Banco Master, a Polícia Federal identificou uma estrutura de intimidação que ultrapassava fronteiras estaduais e alcançava o exterior. O grupo, conhecido como A Turma, possuía ramificações em diferentes estados, conexões com operadores do jogo do bicho, do Rio de Janeiro, além de ações, intimidação, perseguição, com o apoio da milícia para proteger os interesses do empresário Daniel Vorcaro. De acordo com o relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o banqueiro mobilizou o grupo em outubro de 2024 para perseguir um DJ residente em Miami, um DJ que trabalhava nos Estados Unidos, após uma suposta desavença com um dos seus filhos. Segundo as informações, o Vorcaro prometeu investir 10 milhões de reais na operação, isso com milicianos. As conversas interceptadas indicam que o plano incluía contratar pessoas para seguir o músico em solo norte-americano, provocar um incidente que pudesse resultar em um flagrante forjado de drogas e até acionar um suposto amigo da Interpol, cuja identidade não foi revelada. Os investigadores afirmam que também foi discutida a possibilidade de atrair o artista ao Brasil mediante contratação para tocar em uma festa no Rio de Janeiro. Uma vez no país, ele seria alvo de intimidações que, segundo o relatório, poderiam ser executadas pela milícia e pela polícia. As apurações identificaram que um dos principais operadores desse esquema no Rio de Janeiro, do Daniel Vorcaro, seria o Manuel Mendes Rodrigues, que se apresentava como um empresário do jogo em referência ao jogo do bicho. Segundo a PF, o Manuel liderava um braço da organização, a Turma, lá no estado, e o grupo seria composto por 4 a 6 integrantes ainda não identificados oficialmente que permanecem em liberdade. E aí a PF diz o seguinte em um trecho lá do relatório: é possível inferir que os integrantes do grupo no Rio de Janeiro sejam potencialmente outros operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Até o momento, a investigação aponta que o grupo era integrado pelos policiais federais, o Marilson Roseno da Silva, o Sebastião Monteiro Júnior e o Anderson Vander da Silva Lima, além de Manuel. Uma forma ali criminosa de trabalho era em Angra dos Reis, também no Rio de Janeiro. Esse outro episódio, descrito nos documentos, ocorreu em junho de 2024, quando integrantes da turma foram a Angra dos Reis para intimidar ex-funcionários ligados a Vorcaro. Segundo a investigação, o grupo chegou a Marina Bacurri para procurar Luiz Felipe, um nome muito difícil que eu não vou ler aqui, comandante de uma embarcação utilizada pelo banqueiro. Posteriormente, os integrantes seguiram para o Hotel Nacional Wynn, onde trabalhava o ex-chefe de cozinha, o Leandro Garcia. E esse Luiz Felipe relatou à PF que recebeu uma ligação do Manuel Mendes Rodrigues e durante a conversa ele afirmou que era amigo de Vorcaro, que trabalhava com o jogo do bicho e que sabia detalhes da rotina da vítima e da sua família. E segundo o depoimento, ele também disse que poderia chegar à residência dele armado e mencionou possuir policiais federais em sua equipe, policiais federais. Luiz afirmou ainda ter ouvido uma segunda pessoa orientando o Manuel durante a ligação e após o episódio diz ter deixado Angra dos Reis às pressas
com a família. Pouco depois, o Leandro Garcia também teria sido abordado por um grupo com características semelhantes em seu local de trabalho. E aí tem uma outra ramificação de trabalho que é lá em Minas Gerais. A PF aponta que a coordenação operacional da estrutura de intimidação era exercida por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ele foi preso durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, lá atrás, em março, e após ser preso, o homem tirou a própria vida, né, lá dentro da cadeia mesmo. Segundo os investigadores, ele comandava ações de vigilância, monitoramento de alvos, obtenção de informações sigilosas e operações de constrangimento contra pessoas consideradas ameaça aos interesses desse grupo. E na decisão que autorizou as prisões em fases anteriores da Operação Compliance Zero, o ministro do STF, André Mendonça, reproduziu trechos da investigação que descrevem a turma como responsável por monitorar jornalistas, autoridades, ex-funcionários, adversários empresariais e outros alvos. Além disso, em outra conversa citada pela PF, Vorcaro manifestou o desejo de que um jornalista que publicava reportagens negativas sobre o Banco Master sofresse uma agressão física. Esses documentos também revelam que o Henrique Moura Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, passou a utilizar um número telefônico registrado na Colômbia após o avanço das investigações. Ele, já investigado, começou a usar um número registrado na Colômbia. Segundo a PF, Henrique trocava frequentemente de contato telefônico e manteve comunicações com o policial federal aposentado, o Marilson Roseno da Silva, mesmo após as primeiras fases da Operação Compliance Zero. Então está feito mais esse registro aqui de informações importantes que a Mirelle Pinheiro traz na coluna dela, também sobre o Henrique Vorcaro, que a gente falou agorinha com a Marília Ribeiro. A gente agora sim vai para o primeiro intervalo do Acorda Metrópolis, mas a gente vai seguir